Eu estou parceiro do centro, já vou me apresentar um pouquinho, né? Você começar. Com a atividade didática, eu sempre, desde o segundo, desde o primeiro ano que eu estou ensinando. Né? Eu sempre gostei de ensinar. Eu comecei sendo instrutor de histologia na Porta Erasmus. Eu fiz curso de histologia, depois eu fui dando aula particular com meus colegas, essas coisas. E depois de formado, né, eu fui dando aula de muita coisa, né? Patologia médica, patologia cirúrgica, eu dei aula de fazer curso de instrumentação cirúrgica. Tanto é que eu também sou médico assistente em neurocirurgia aqui na cidade, no regional e aqui no privado, né? Porque é uma área que eu quero seguir, né? É um objetivo que eu abracei e estou unindo aos poucos, né? Se Deus quiser, para o ano que vem, mais adiante, eu já vou estar cursando um curso a residência de neurocirurgia aqui no Paraná, se Deus quiser. E é isso, né? Mas por que eu falo isso? Para me acabar um pouquinho, sabe por que eu falo isso nas apresentações? Porque eu quero incentivar vocês, já que vocês estão entrando no ciclo clínico agora, vocês vão conhecer muitas especialidades, né? Já vão ter um pouquinho de medicina interna, cirurgia, ginecologia, pediatria, então vocês já vão conhecer um pouco de cada área. Então, eu queria incentivar vocês a ir explorando, né, coisas que vocês gostam, para que vocês, durante o curso, vocês possam ir desenvolvendo essa paixão, né, por alguma área que vocês gostam.
comunicar na calma, eu acho que é o conteúdo, tá? E é isso. Se eu tiver que explicar 50 mil vezes, eu explico, tipo, eu não fico chateado. Para mim, é bom sempre que vocês tenham dúvidas, né? Certo? Porque é uma coisa que vocês vão ver por muito tempo, tá? A patologia médica, vocês vão estar mais adiante ainda. Vocês vão repetir, muitas coisas vão repetir até mesmo com um pouco mais de profundidade. Certo? Agora a gente vai ver os conceitos básicos, certo? Tipo, o tratamento a gente não vai, tipo, profundizar muito na dosagem, nos dias, mas vocês já vão ter uma noção. Tá bom? Mas mais adiante, pode ser cobrado para vocês dosagem, dia, scores, essas coisas. Com mais profundidade. Agora vocês vão conhecer, né, bem por cima, depois a gente vai profundizando mais. Tá certo? Sim. Fechou? Ok. Vamos começar com insuficiência respiratória aguda. Basicamente, es uno de los casos más frecuentes que se va por los motivos por los cuales vamos a ingresar a los pacientes. Es lo más común que se va a ver, principalmente en salas de urgencia. ¿Sí? ¿Entendieron? Pero, ¿qué es esto, sinceramente? Entonces, ¿a qué nos referimos insuficiencia respiratoria aguda? Entonces, básicamente, es una consecuencia de una complicación de alguna cosa que el paciente tuvo inicialmente. Y lo voy a explicar más adelante. Pero ¿cómo sabemos que la persona está en una insuficiencia respiratoria antes mismo de saber el por qué o cómo llegó a eso? Entonces, es porque ese paciente está en un cuadro de hipoxemia. ¿Qué quiere decir? Tiene bajo aporte de oxígeno a nivel sistémico. Eso quiere decir hipoxemia. Y tiene una escasa eliminación de CO2, o sea que está perdiendo muchos CO2. Doutor, hipoxemia, o que o senhor falou? Por favor. Baixo O2 no sistema. De hipoxemia. Acá lo dice, refuerza el concepto, dice que es incapacidad de oxigenar la sangre arterial por encima de 50 mililitros de mercurio, que es la presión de oxígeno para que deberíamos de mantener. Bueno, y esto no aplica para EPOC al menos que esté descompensado. ¿Qué esto significa? Sabemos que EPOC es DPOC, doença pulmonar obstructiva crónica. ¿Sí? En español es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Sí? Y que dice que pacientes que tienen el tipo de DPOC no entran en insuficiencia respiratoria, a no ser que ya esté comunicado. ¿A qué me refiero? A pessoa que tem DPOC, ela sempre vai ter DPOC, né? Porque ela é fumante crônica ou ela esteve muito exposto à fumaça, né? Aquela senhora que tinha que cozinhar a lenha, né? Que tem contato com o monóxido de carbono, né? Que é fumaça. Então, isso vai dañar o epitelio alveolar e vai causar enfisemas. Esse alveolar vai perder elasticidade e, por ende, vai perder também sua função. O sea, que es alveolar nociva. ¿Ok? En pocas palabras, pierde capacidad. ¿Ok? Então, o EPOC é a perda da funcionalidade pulmonar? Sí, exactamente. Pierda de elasticidad alveolar. Mas você falou, quem tem DPOC não tem insuficiência respiratória? Calma. O sea que quer dizer que se chegar um paciente com DPOC, tranquilo. Eu não vou considerar que ele tem insuficiência respiratória, a não ser que
que ele já esteve exposto à fumaça, né? Já deu DPOC, e isso causou uma complicação. Ele começou a tossir de novo, com mais frequência, começou a ter a respiração mais dificultosa, né? Mais laboriosa, e por aí vai. Aí sim, eu estou considerando que ele vai entrar em uma insuficiência respiratória. Mas a doença em si só ser crônica na vida da pessoa já tem essa insuficiência respiratória, por uma relação. É que o corpo se adapta. Entendi. Da mesma coisa, chegou uma pessoa com são, né, saturando 97, 98%, né? Saturando falou que pode ser um desejo de pulso, né? Quando a gente faz triagem, a gente mede a saturação de oxigênio para ver se Agora, se você fazer isso, uma pessoa que tem DPOC e não tem complicação nem nada, ela está suave, não está tossindo, não está nada. Se você fazer o simetria de pulso, muitas vezes a saturação dele vai estar muito por baixo do padrão. E o povo já se assusta, vamos oxigenar esse paciente, vamos dar o O2 para ele, mas ele não está com falta de ar. Ele está com isso de boa. Para ele, que seria normal, digamos assim, né? Porque ele se adaptou. Agora, outra coisa, o paciente já tem DPOC, ele chega mal, tossido, falta de ar, inquieto, assim, sabe? Irritado, alterado, aí é outra coisa. Aí eu considero o quê? Você está descompensado. Quando eu consigo estar compensado, quer dizer que ele está estável. Entende? Doutor, a quantidade de glóbulos vermelhos vai influenciar também? Como assim? Porque eu vi uma pesquisa falando que quem vive em altitude tem maior quantidade de glóbulos vermelhos, porque como tem baixa quantidade de oxigênio, os glóbulos vermelhos têm que ter maior quantidade. Lo que pasa con estos pacientes, por ejemplo, es que si vos le haces un hemograma, ellos van a tener la alta concentración de hematócrito. Porque como ellos tienen como un mecanismo de compensación. É isso que eu queria saber. Então ele tem essa compensação dos glóbulos vermelhos, porque. Sí, y tienen una alta cantidad de hematócrito. La persona que tiene la biopsia. Porque el que está portador de oxígeno son los glóbulos rojos. Então, por isso que ele não tem falta de ar. Isso está normal para ele, mesmo que esteja Así él se estabiliza. Y también es un mecanismo del pulmón, ¿sí? De adaptarse. La persona que nace en grandes altitudes prefieren La Paz o Bolivia, por ejemplo. Son gente así que está adaptada, solo que sus tórax son un poco más anchos. Tienen ya un poco de atención anatómica, ¿sí? Pero son acostumbrados. ¿Sí? Hay zonas en Perú que son súper altas, ¿entiendes? Entonces esa gente por lo menos sufre con un cambio de presión. ¿Okay? Acá mismo en Pedro Juan es el punto más alto de Paraguay. Tanto que por eso le reconoce como una terraza de paz. ¿Entiendes? Tanto que si ustedes se van a Asunción algún día, tienen la oportunidad de ver esa Asunción, ustedes van a pasar por un lugar que se llama Itapo, que es una descida. Es como descida. Itapocu? É. É aqui perto, né? Acaba saindo. É É uma descida assim, meio que vocês vão fazendo uma descida pelo morro. Tá vendo? Porque vocês vão sentir o ouvido meio estranho, essas coisas. Normal, para o caminho da depressão. O caminho da dele. Ok, entenderam dessa parte? DPOC é crônico. O que é esse crônico? A pessoa vai ter por anos, porque a pessoa foi fumante, ou ele teve contato com fumaça, né? Então isso danificou o pulmão, mas ele se adaptou. Agora, se ele tiver em contato de novo com esse tipo de poluinte, né? Ele tiver contato com poeira, fumaça, essas coisas, ele vai ter exacerbação do pulmão. Doutor, eu não entendi assim.
a pessoa pode ter essa doença, só que o organismo se acostuma com ela e nada acontece. E pode acontecer Esse paciente, ele tem a albuminia, eles têm as restrições dele, e depois eles vão ter um pouquinho de dispidemia, né? Eles normalmente vão conversar meio pausadamente, porque eles, por causa da hora, eles pegam um pouquinho de ar, entendeu? E eles vão ter umas alterações anatômicas também características, entendeu? Agora, se ele entrar em contato com a fumaça, ele vai ter tosse, vai ter dor no peito, vai ter taquicardia, vai ter dificuldade para respirar, vai ter empeoramento desse quadro. Aí ele vai para o PS, entendeu? Por isso, ele tem uma descompensação do quadro, entendeu? É como um diabético. O diabético está de boa, mas ele exagerou na comida, não tomou medicamento, subiu a glucose, ele pode ter convulsionado. E essas coisas, entendeu? Teve uma descompensação do quadro. Aí sim a gente entra nos critérios. Ele pode ter diminuição da pressão do oxígeno e aumento de CO2. Ou seja, entra menos oxígeno y tengo retención de CO2. No consigo eliminar CO2. ¿Entienden? Entonces, tengo mucho CO2. Y, por consecuencia, tengo aumento del trabajo respiratorio. ¿Qué eso quiere decir? Una así menos frecuente. ¿Entienden? Después, ¿qué decía? Debilidad de los músculos respiratorios. ¿Qué tipo de musculatura son los músculos respiratorios? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los músculos respiratorios? É músculo liso? ¿Cómo? Músculo liso? No. Gente, eu falo é ódio. Gente, que ódio. Diafragma. El resto. Falando isso aí, mas. No tiene que saber. Diafragma, además. Fuerza. Lembra de anatomía 1? Intercostales e. Intercostales. É outro costales também, mas não lembro como que é. Si tienen interno, hay externo. En la anatomía y en medicina es siempre la lógica. Si tiene un externo, tiene un interno. Si tiene un lateral, tiene un medial. ¿Entienden? Intercostales, después escalenos. ¿Lembran? Que se insertan en la parte posterior y anterior de la parte cervical, que van a elevar las costillas. Después están los rectos abdominales. ¿Por qué tiran los rectos abdominales? Porque van a hacer presión a nivel abdominal y van a empujar el diafragma hacia arriba. ¿Entienden? Que van a presionar las vísceras abdominales, se van a crear presión intraabdominal y van a empujar el diafragma hacia arriba. ¿Entienden? ¿Por qué yo necesito saber esto, doctor? ¿En qué me sirve? Si yo ya pasé anatomía, ya pasé fisiología. Porque tenemos que tener algo que se llama raciocinio clínico. ¿Entienden? Dice debilidad de los músculos respiratorios. Entonces, ¿qué decir? Bueno, la otra pregunta que dice, el tipo de musculatura es estriado, es esquelética, es de contracción voluntaria. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Eu vou na academia, faço bíceps, né? Até o falho. E o que quer dizer de falho lá? Por que eu cheguei até a falha? Porque meu músculo consumiu todas as moléculas de oxígeno. Solo se quedó ácido láctico. Mi músculo no tiene de dónde sacar más energía. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasa? No tenemos fuerza. ¿Y qué pasa después? Duele, no te lleno de ácido láctico.
Va a llegar un punto que se va a cansar. Eso es lo que pasa. Y ahí vamos a andar en una insuficiencia respiratoria. Porque no es suficiente lo que está haciendo. Necesita de un soporte. ¿Entienden? Esos son los criterios que debemos de tener en cuenta. Por eso es importante la preparación clínica. ¿Entienden? Nada de lo que estudiamos en medicina es a todo tiene sentido, todo va encaixando. ¿Entienden? Estudiamos de todo un poco para después del final del ciclo clínico, todo se sintetiza y se vuelve una sola cosa. ¿Entienden? Es chato, pero todo tiene sentido después más adelante. ¿Sí? Terminología. Hipoxemia, ya sabemos qué es. Presión de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. La palabra disnea o dispnea en portugués, sensación subjetiva de respiración difícil, laboriosa o molesta. ¿Qué quiere decir? Subjetivo porque yo no puedo cuantificar cuánto, de 1 al 10, qué tanto tengo de disnea, ¿verdad? ¿Qué tanto me cuesta respirar? ¿Sí? Dice respiración difícil. A pessoa está com a respiração muito pesada, está custando muito respirar, certo? Laboriosa ou molesta, ou seja, posso ter muita dificuldade para respirar e chega até incomodar o paciente. O que é laborioso? Laboriosa é que leva muito trabalho para respirar. Molesta é que incomoda. Incômodo. Depois temos hipercapnia. Pressão de CO2 maior a 45 milímetros de mercurio. ¿Sí? Eso quiere decir. Bueno, etiología. La etiología, cuando hablamos de etiología, quiere decir, vamos a ver la causa. Porque eso es lo que nos interesa. Realmente, la causa. Vos puedes tratar los síntomas, la complicación, pero si no tratas la causa, el problema no va a desaparecer. ¿Entiendes? O paciente está com febre, mas vamos tratar só a febre e lo que le está causando la fiebre. ¿Entienden? Siempre vamos a tratar la causa. Tipo 1, hipoxemia aguda, ¿sí? Por inundación alveolar en edema pulmonar. O sea, que ese alveolo va a estar cheio de agua, ¿sí? De edema. Y vamos a tener síndrome de insuficiencia respiratoria pulmonar causada por un cuadro inflamatorio. Okay. Hablamos de infecciones virales, bacterianas, ¿sí? ¿Entendieron? Pues el causado por la neumonía, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué una inflamación puede causar este tipo de inundación alveolar por edema? Les pregunto a ustedes. ¿Qué tiene que ver el edema con inflamación? Tudo, a forma de líquido, vai ter um edema, todo o sistema vai combater e junta o líquido na cavidade. Tá vendo? Pero está bien encaminado. ¿Sabe la tríada o la tetrada de Celso para la inflamación? ¿Ya ouviu falar? Eu vou responder, né? É o calor E calor. ¿Qué es rubor? O cor é vermelho, né? Vermelho, porque aumento del flujo sanguíneo local. Por eso se queda rojo, vermelho. Eso quiere decir rubor. Calor también es por eso. Por el aumento del flujo sanguíneo. ¿Sí? Dolor, doy. Reactivación sensorial también. Y edema. Acuérdense que la inflamación tiene varias fases. Tiene la fase vascular, tiene la fase celular. ¿Sí? La fase vascular que hay, vasodilatación. Sí, vasodilatación hay un médico.
del flujo sanguíneo local y aumento de la permeabilidad capilar. Y ahí tenemos el tema. ¿Entienden? Não. No. Não foi no espanhol, na verdade. Fala em português. Ok, tranquilo. Aí ele fala, você tá no Paraguai, tá no Brasil. Bueno, pero para que ustedes entiendan, tenemos la fase vascular. Tenemos vasodilatación. ¿Ok? Certo. Aumenta el diámetro de los vasos sanguíneos. ¿Ok? ¿Y qué más? A nivel capilar, ¿saben qué son los capilares? Son vasos sanguíneos muy pequeños. Capilares pues son también como un cabello, por ser capilar. ¿Ok? Esos capilares tienen algo que se llaman fenestraciones o de buraquinhos pequenininhos, así como una esponja, tienen pequeños buracos. ¿Ok? Y esos buracos vão estar mais dilatados con la vasodilatación. ¿Ok? ¿Y qué pasa acá? Por eso hay ejemplo. ¿Ok? Entendi. ¿Listo? É como se tivesse uma bexiga, um furinho que você enche a bexiga, ou aquele furo fica maior. Daí, né? Basicamente isso. Sí. Aumenta el flujo sanguíneo. Tá bom? Obrigada. Doutor, mas esse edema vai ter alguma correlação com a albumina? Claro, la albumina representa la regulación. ¿Sí? Pero acá nada más hubo aumento de la presión del flujo, no más. La albumina lo que hace es que la mayor cantidad de la linfa, o sea, del plasma, se quede diluida en la sangre. Eso es lo que hace la albumina. ¿Ok? ¿Entendieron? Y después, la fase celular, tenemos presencia de glóbulos blancos, más específicamente neutrófilos. ¿Entienden? Hay neutrófilos, eosinófilos y basófilos, pero yo ahora digo uno a la vez. Primero, los primeros que vienen son los neutrófilos y después el resto. ¿Ok? Básicamente viene uno por día. ¿Entendieron? Por eso es bueno saber esto. Porque muchas veces nosotros, información sería fácil, pero realmente saber por qué información es todo un contexto, toda una historia por detrás de la información. ¿Entienden? E aí começa essa formação do seu corpo, agente externo invade, você não Sim. colocar. Quando hay un estímulo vegetativo, uma lesão, é uma forma de resposta das nossas células, de defesa. E esse quadro, e esse quadro vai persistir até eu resolver o que está causando isso. Nesse caso, é a infecção. Por fungo, bactéria, o que seja. E isso causa síndrome. Ok? Entenderam? Sim. Bueno. Agora, hipo2, que es causado por hipoventilación alveolar, o sea que no consigo eliminar CO2. ¿Por qué? Los grupos importantes. O sea, dos causas importantes. Afectación o afectación del sistema nervioso central. ¿Y qué es el sistema nervioso central? Cerebro, tallo cerebral, cerebelo y médula espinal. Todo eso hace parte del sistema nervioso central. Dice que tenemos
Ella pensó que era propofol. Ese es un bloqueador neuromuscular. Yo pensó que era otra cosa, pensó que era fentanilo. Y ela não morava sozinha. Aplicou, relaxou. Porque o propofol é um bloqueador neuromuscular. Imagínense. ¿Se acuerdan de fisiología? Porque hay la contracción muscular del músculo esquelético. Hay los neurotransmisores que van a generar acetilcolina, ¿verdad? Lo que hace eso es bloquear los receptores de acetilcolina, se les da contracción y se relaja. Y relajamiento también de los músculos musculares. Hace mucho no puedo dormir. Imagínense, de una sobredosis. Por eso. Y no solamente de fármaco, puede ser también de droga, como cocaína, esas cosas. Porque la cocaína afecta directamente al sistema nervioso central. La cocaína lo que hace es literalmente hacer uma batida de proteína no seu cérebro. Porque ele te deixa ligadaço, você não dorme. E o insônio, por muito tempo, hace una liquefacción de tus materiales. ¿Entienden? Entonces todo eso también causa daño cerebral también. ¿Entienden? Después dice acá, daño cerebral, puede ser por trauma o lo que sea. ¿Sí? Pero ¿por qué específicamente del daño cerebral? ¿Alguien lembra de fisiología? Da respiração? Que encontramos en el daño cerebral que tiene a ver con la respiración. Tem outro nome desse talho cerebral, doutor? O talho cerebral tem outro nome? Talho cerebral. É isso mesmo. Talho. Tronco cerebral é isso. É o que vai produzir as hormonas? Não, essa é a hipófise. Ela é outra coisa que eu estou dando aula também em fisiologia. En el tallo cerebral hay algo que se llama centro respiratorio. Centro respiratorio. Y eso es lo que va a controlar es toda la parte de la respiración respiratoria, etc. Doutor, o centro respiratório então fica no talo cerebral, isso? Sim. Eu lembro do doutor Nicolás. Mas esse para medir não é por essa parte. É que no dia não estava dando aula.
Gracias.